Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Como estamos? Prontos para mais um momento de análise de obras do Paz? A nossa obra de hoje vai ser a ópera Orfeu, de um compositor chamado Monteverdi. É uma obra bem antiga, vem lá do período barroco. Para falar dessa obra, é muito importante uma contextualização básica desse período, mas esse ponto vai ser a parte da nossa aula. Os três aspectos que nós olhamos para análise da obra é o contexto, compositor ou intérprete, nesse caso a gente vai ter um olhar para o compositor, e a questão musical em si que envolve a obra. Então, na parte de contexto, que envolve a descrição do período, as características do período, vai ser a parte desse momento. Aqui vai ser só análise de obras. Então, se por acaso você ainda não assistiu a parte da história da música que contextualiza o período barroco, é sempre importante olhar para o passado para compreender o tempo que nos interessa. Então, tem sim que olhar lá da pré-história, da antiguidade, até chegar no período barroco. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você também deve assistir essa parte da contextualização do período, beleza? Então, essa parte de contextualização fica no vídeo à parte, vamos para a nossa análise. Essa obra, ela, de certa forma, marca o início do período barroco. A mudança do período renascentista para o período barroco se dá pelo surgimento de novas formas musicais, como a ópera e o oratório, e também pelo surgimento da orquestra. E essa é a primeira ópera que nós temos na história da música ocidental, Orfeu de Monteverdi. E embora ela tenha sido escrita no período barroco, é bem no comecinho do período barroco. Então, ela vai apresentar pra gente características ainda do período anterior, características mais antigas da música renascentista. E uma questão chave aqui, uma questão muito importante, é que é no período barroco que surge a ideia de orquestra. Antes do barroco não existia orquestra. Esse nome, inclusive, tem uma curiosidade de onde ele surge. Lá, quando eram apresentadas as mitologias dos teatros antigos na Grécia, o coro que ficava à frente ficava num espaço chamado orquestra, com K. E as orquestras, então, do período barroco, terão esse nome, fazendo alusão exatamente a esse espaço onde ficavam os coros antigos. No período barroco, ainda não tinha estabelecido a ideia de uma formação, do que era uma orquestra, e o Monteverdi vai ser o pioneiro nesse aspecto. Então, a grande questão, o grande ponto diferencial aqui vai ser que o Monteverdi, na partitura, ao escrever a música, ele vai estabelecer exatamente que instrumento deve tocar em cada momento e quais instrumentos tocam juntos. Isso não acontecia nos períodos anteriores. Então, essa é uma grande inovação e por isso ele é considerado o pioneiro nesse aspecto da formação orquestral. A nossa orquestra, então, ela será formada por instrumentos antigos. Nesse momento está começando a surgir, já vai fazer parte da orquestra também o violino, a viola, o violoncelo, eles vão compor aqui a nossa orquestra, mas eles são instrumentos bem novos para o período. Então, além desses, nós teremos cravo, teremos o trompete, trombone, flauta doce, sabe aquela flauta doce pequenininha, né? Que às vezes você tem aula de musicalização na escola, quando criança com ela, só que ela não é feita de plástico, ela é de madeira na época. Clarineta também vai compor a nossa orquestra. Já falei dos cravos? Eu acho que já, né? É porque a memória já tá falha, gente. Além disso, harpa, órgão, mas vai ser um órgão menor, assim, órgão de tubos, não aquele construído em igreja, enorme, um órgão bem menor, que também vai compor essa orquestra, e alaúdes, que são instrumentos também mais antigos. Você pode pesquisar e encontrar todos esses instrumentos, tá? E ter um contato visual com eles, procurando alguns vídeos no YouTube, você também consegue escutar a sonoridade específica desses instrumentos. Vale a pena conhecer algum desses instrumentos, porque boa parte deles acabou caindo, assim, de certa forma, num desuso, e aí você só vai conseguir ouvir ao ouvir um repertório de música antiga. Um exemplo disso é o alaúde, que é um instrumento que nós temos pouquíssima familiaridade, ou pelo menos a grande parte de nós tem pouca familiaridade com esse instrumento. Então, por isso que eu acho que vale a pena ouvir. Agora, vamos analisar a ópera em si. Apesar de eu ter falado da orquestra, né, que vai compor aí a parte das fontes sonoras dessa ópera, teremos as vozes também, até porque a forma musical ópera, né? O que é uma ópera? Uma ópera, ela é uma encenação dramática, então eu tenho teatro envolvido, em que eu tenho cantores que são atores. Os papéis, ao invés de serem falados, os papéis são cantados.
E aí é acompanhado por instrumentos musicais, acompanhados por uma orquestra, conta com aquela parte de cenário, de figurino. Então é um espetáculo bastante grandioso. Não é um espetáculo barato, inclusive. E imaginem que quando eu falo de um negócio que foi estreado em 1606, que é quando surge a ópera, era, né, o espetáculo mais completo que alguém podia ter acesso. Era um cinema 3D para a época. Hoje a gente não tem essa visão da ópera, mas antigamente era o espetáculo mais completo de todos. Então era super valorizado. As pessoas iam à ópera, não era uma coisa erudita e totalmente elitizada. Então até as classes mais baixas se interessavam pela ópera. Claro que não assistia todo mundo ao mesmo tempo, na mesma apresentação e nem no mesmo espaço físico, né, no mesmo lugar. Então as óperas, elas eram apresentadas tanto para a aristocracia, para a elite social, quanto também as classes mais baixas se interessavam por essa forma musical. Era o que tinha, era como se fosse a música popular da época. E a ópera Orfeu, ela é dividida em um prólogo e 5 atos. E ela é considerada uma fábula em música. Fábula em música quer dizer uma história fantasiosa. E justamente ela é baseada numa história da mitologia grega, a história de Orfeu e Eurídice. Você não conhece? Vou, né, dar spoiler aqui, vou contar um pouquinho da história para vocês, tá bom? Então, assim, eu tenho uma tragédia, até porque é uma característica da ópera apresentar pra gente uma tragédia, e essa tragédia, então, ela se desenvolve nesse prólogo, nessa parte inicial, e mais 5 atos, que são 5 partes. Imaginem que são 5 capítulos. Os atos teriam, então, uma referência a essa ideia, tá? E como cenário, como espaço, eu vou ter 2 lugares que a ópera vai se desenvolver, que vai ser os Campos de Trácia, é o nome do lugar, né, as planícies de Trácia, e o outro lugar é Hades, que seria então o submundo, ou o inferno, ok? Os nossos personagens, vamos para eles então? E aí depois que eu falo dos personagens, a gente consegue entrar no enredo propriamente dito, tá? Nesse prólogo e 5 atos. Os nossos personagens são, obviamente, Orfeu, que dá nome à ópera, é o personagem central, mais importante. Interessante que o Orfeu, ele é um tenor. Lembram das classificações vocais? Não lembra? Tem aula também de classificação vocal e aqui vale a pena compreender um pouquinho dessas classificações, porque é um item que pode ser, né, construído para a gente a partir dessa ideia das classificações vocais. O Orfeu é um tenor. Ele tem a voz mais aguda masculina. E era uma característica você, inclusive, utilizar o seguinte: as vozes mais agudas são os personagens do bem, os personagens centrais, né? E as vozes mais graves para os personagens do mal. Os heróis, eles seriam, então, vozes mais agudas, e os vilões, eles teriam as vozes mais graves. Um baixo, por exemplo, como nós teremos aqui nessa ópera, o baixo, ele representa a ideia do mal, do vilão. E o Orfeu, que é o herói da história, o personagem principal, ele então tem a voz mais aguda, que é tenor. O Orfeu, então, um tenor, ele é um músico, ele é um pastor, né, um pastor de ovelhas, e ele encanta todas as pessoas com a sua música é linda, e todo mundo fica muito maravilhado com a música que o Orfeu toca, tá? Aí temos um outro personagem, então, chamada Eurídice. A Eurídice é uma soprano, e ela vai ser a esposa do Orfeu. A pessoa por quem Orfeu vai se apaixonar, ela também vai se apaixonar por ele, e eles vão casar, mas não viverão felizes para sempre, né? Porque, ó, o spoiler, porque a ópera tem que ter esse conflito, tem que ter essa tragédia. Nós temos uma personagem alegórica, uma personagem que não é real, exatamente, né? E ela seria, então, a representação da música. Ela representa a música. Ela também é soprano, essa personagem. Além da personagem alegórica, música, tem também uma outra personagem alegórica na obra, que é a Esperança. A Esperança também é uma personagem que representa como se fosse um espírito, alguma coisa nesse sentido. E a personagem Esperança, ela tem uma função muito importante. Ela também é soprano e ela tem uma função importante porque no enredo ela vai acompanhar o Orfeu no momento mais corajoso da vida dele, no momento em que ele vai precisar enfrentar o seu desafio.
Além desses personagens, nós temos então lá no submundo o Hades. Ele vai fazer parte da ópera, vai aparecer, e Hades é uma referência então ao deus do submundo. E ele, obviamente, vai ter uma voz grave. Tem a esposa do Hades, chamada então de Prosérpina, também faz parte dos nossos personagens, e tem o Caronte, que é o barqueiro, que fica ali recebendo as pessoas que vão para o submundo, né? Que saem, sei lá, do nosso mundo e vão lá para o submundo. Então tem o barqueiro também, chamado de Caronte. Óbvio que a voz dele vai ser muito grave, ele é um baixo. E nós temos ainda a mensageira, que ela é uma mezzo-soprano, nem tão aguda, nem tão grave, que ela vai ser a portadora das más notícias. Ela que vai levar algumas notícias que não serão tão bem-vindas. E por fim, um outro personagem chamado Apolo, que é o pai de Orfeu. Então Orfeu é um semideus e ele também faz parte da ópera, tá bom? Esses são os nossos personagens. As vozes principais nós falamos, né? Que é o Orfeu, um tenor, Hades, que é um baixo, Caronte, um baixo, Eurídice, que é soprano. Essas são as mais importantes, os mais importantes personagens pra gente. Então, foco nesses personagens. E aí, a gente agora vai ter a relação entre esses personagens, que é construída ao longo do enredo da ópera, que, como eu disse para vocês, é formado por um prólogo e 5 atos. No prólogo, o que nós temos é essa personagem alegórica, música, cantando justamente sobre a música, como ela é capaz de inclinar, né, a alma dos homens e elevar aos céus, e essa relação e importância que a música tem. E aí, né, esse prólogo curtinho, essa parte de introdução, a gente vai para o primeiro ato. Então, lembrem que eu falei para vocês que a nossa ópera, ela passa em basicamente 2 momentos. Um momento que são as planícies de Trácia e no outro momento que é o submundo. Aqui no prólogo, no primeiro ato, nós estamos, né, nos campos, nas planícies de Trácia. E aí o primeiro ato é um momento de celebração, é um momento de festejo, porque Orfeu e Eurídice encontraram o amor. E eles estão muito felizes, eles celebram esse momento de muita alegria, os dois apaixonados e os dois muito felizes, então, por essa união. E é basicamente essa a ideia do primeiro ato, essa celebração, essa alegria. Orfeu canta músicas belíssimas, músicas maravilhosas, todo mundo muito encantado com a música dele, porque ele está muito feliz. E aí a gente vai então para o segundo ato. Aí no segundo ato, nós temos Orfeu então falando o quanto a vida dele era ruim e triste antes da Eurídice. Ele está falando meio assim, todo mundo tinha pena de mim, até as árvores, os rios lamentavam comigo a minha dor e o meu sofrimento quando eu ainda não tinha a minha amada junto comigo. Olha que drama, né? E aí, né, as pessoas escutam assim, só que ele fala bem assim, e agora eu sou feliz.
Então, olha como minha música mudou, como minha música tá maravilhosa, porque agora eu sou feliz, porque agora eu encontrei a felicidade, a plenitude, tá tudo maravilhoso, tô apaixonado. E a música dele é super maravilhosa e todo mundo, né, festejando, feliz com ele, até que chega Sylvia, a mensageira, para trazer uma notícia ruim. Aí ela chega pro Orfeu e fala bem assim: Orfeu, deu ruim. Ai, cara, imagina, punhalada, né, no Orfeu. Orfeu, então, fica arrasado, fica super mal, e aí ele começa, né, a falar bem assim, eu tenho que resolver esse assunto, só que a Eurídice morreu, então ela foi pro submundo. Ele falou bem assim, eu vou então usar minha música para amolecer o coração de Plutão ou Hades, tá? Tanto faz esses dois nomes, são sinônimos, dependendo da referência que você use. E aí ele pega e fala bem assim, então eu vou amolecer o coração de Hades com a minha música e recuperar, e trazer a Eurídice de volta. Esse agora então passa a ser o objetivo do Orfeu. Assim acaba o segundo ato. Aí nós vamos para o terceiro ato. A personagem alegórica Esperança, que eu comentei com vocês, ela resolve então falar bem assim, olha, eu vou te acompanhar até a entrada do submundo. E aí ela vai junto com Orfeu até que ele chegue então à entrada do submundo. Chegando lá, ela não pode mais ir.
E aí o Orfeu também não pode entrar lá, porque ele é um vivo, né? Uma pessoa viva. Ele vai e fala bem assim, olha, eu quero entrar e falar com Hades. E Caronte, que é o barqueiro, o responsável por fazer essa transição, pegar então as almas que morreram, né, do mundo dos vivos e levar até Hades, pega e fala para ele bem assim, olha, isso aqui é muito perigoso e os vivos não podem entrar aqui. Aí ele pega... E o Caronte não cede de jeito nenhum. Aí o que ele faz? Música. Ele vai lá e canta uma música, faz uma música, e aí o Caronte então cai no sono. Ele adormece, aí o Orfeu pega o barco e começa a passagem. Nisso, os espíritos infernais começam a cantar enquanto Orfeu está fazendo essa viagem para entrar no submundo. O terceiro... O terceiro ato, então, se resume a esse momento. Vejam, então, que nós saímos, né, das planícies de Trácia e entramos agora no submundo. O prólogo, o primeiro ato, o segundo ato foram todos em Trácia. E aí a gente tem o terceiro ato, que ele tem um trechinho aqui, um momento, né, que ele acontece em Trácia, e aí ele começa, então, essa passagem, ele começa a entrar no submundo. E aí chegamos ao quarto ato, tá quase acabando, relaxa aí. O quarto ato, então, objetivo quase atingido. Não atingimos ainda. O Orfeu encontra com Hades, encontra com Plutão lá no submundo, fala pra ele tudo que rolou, tudo que aconteceu, e ele fala assim, eu quero muito que a Eurídice volte comigo. A Prosérpina, que é, então, a esposa do Plutão, que foi raptada por Plutão, raptada por Hades, e vive lá com ele, ela fica muito mexida com a situação. E aí ela roga, ela implora que ele deixe que Eurídice volte com Orfeu. Ela fala... Ela falou assim, por favor, né? Olha só, faça isso. Olha que amor incrível é esse. Então ela vai e pede que o Hades libere a Eurídice e permita que ela volte ao mundo dos vivos. E aí ele pega e fala bem assim, beleza, não tem problema. Olha que gente boa. Tem só um acordo, só uma coisa. Vai.
certa cagion un solo sguardo io così stabilisco. É só esse o acordo. Em momento algum você pode olhar para trás. Então você vai fazer a passagem para o mundo dos vivos, na sequência Eurídice fará logo atrás de você. Mas você nunca pode olhar para trás. Essa é a única regra. Lembra lá daqueles espíritos que eu falei, né? Que comentam quando o Orfeu entra no submundo? Eles comentam agora também, cantam comentando a decisão de Hades. E o Orfeu, então, se vangloriando pelo êxito dele, por ter conseguido aquilo ali, e parece que vai tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Porém, temos um problema. O Orfeu, ele tem um lapso de desconfiança. Ele acha assim, algo de errado não está certo. Ele tem um lapso nesse momento, então, e aí ele quebra o acordo. Ele dá aquela olhadinha para trás. Na hora que ele dá a olhadinha dele para trás, o que ele vê? Pela última vez a sua amada. Ele vê pela última vez Eurídice, que vinha exatamente atrás dele. E aí ele é levado então para o mundo de luz. Os espíritos cantam que Orfeu foi traído pelo próprio afeto, que ele se entregou ao próprio amor. E Eurídice então volta para o submundo para nunca mais ver de novo a luz. E agora Orfeu arrasado nessa situação. Triste, né? É uma tragédia, então tem que ser triste mesmo, senão não ia cumprir com a função. E aí, essa volta então do Orfeu para os campos de Trácia é o quinto ato. Orfeu agora de volta a esse mundo inconformado, sentindo-se assim, traído por ele mesmo, por amar tanto e não ser capaz de cumprir com a palavra dele, com o acordo que ele fez com Hades. Ele agora, o seu canto é de dor, é de tristeza, de luto, e é isso que ele canta nos campos de Trácia. E tamanha a tristeza dele, ele fala de todo o amor que ele encontrou e que ele perdeu esse amor. E ele começa então a maldizer todas as coisas que estão em volta. O pai dele, Apolo,
fica super sentido ao ver a situação, a tristeza do filho dele, que resolve então descer do. Como que é o nome, gente, do lugar que ele mora? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Ah, lembrei. O Apolo, então, o pai de Orfeu, ao ver toda a dor do filho dele, resolve então sair do Olimpo e recompensar a virtude do filho. O filho foi traído, na verdade, pelo amor, ele amava demais, ele era, né, do bem, ele é o nosso herói. E aí ele vem tentando desencorajar o filho dele de, né, tais excessos, de maldizer tudo, de tanta dor, de tanto luto. E aí eles começam a cantar juntos e Apolo então convida Orfeu a ir a ir com ele para o Olimpo. E eles vão, e assim termina a nossa ópera. Então, a tragédia. Ai, mas ele foi pro Olimpo, isso é positivo? Mas ele nunca mais vai ver Eurídice. Então, a tragédia reside nessa situação. Eles nunca mais se encontrarão. Bom, agora que nós já conhecemos todo o enredo dessa ópera, toda a história dela, e escutamos alguns pequenos trechos que compõem cada um dos atos, cada um dos momentos, escutamos personagens principais cantando, nós podemos compreender os aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos que essa obra apresenta. Então a estrutura dela é dividida nessa ideia de um prólogo e 5 atos, que são muito bem definidos, tanto em nível musical, pela questão de serem repletos de interlúdios orquestrais, isso vai unificando toda a ação, dando a ideia de todo a essa ópera. O prólogo que é apresentado na obra, ele começa com uma tocata. Uma tocata é uma obra exclusivamente instrumental, feita para ser tocada. E a ideia, então, do prólogo, começando com essa tocata, é de captar a atenção do público. Os coros todos que aparecem durante a ópera, eles são representados por figurantes, então não tem nomes específicos para esses personagens, como se fossem ninfas, pastores, e eles vão fazendo comentários em relação às ações que acontecem, às coisas que acontecem. E a ópera, ela vai alternando momentos de área, de recitativo, de arioso. O que são essas coisas, né? Calma aí, prof. A área, ela é uma canção que ela pode ser tanto independente, uma coisa para ser cantada sozinha, como ela pode fazer parte de algo maior. Ela normalmente é cantada pelo solista, por uma pessoa que se impõe de uma maneira mais importante, né, no caso aqui, ao longo da ópera. E ela exige um pouco mais de virtuosidade do cantor, tá? O recitativo, ele é um tipo de composição em que eu tenho uma única voz também, e ela segue, de certa forma, o ritmo natural, a acentuação natural das palavras, como se você estivesse recitando, por isso o nome recitativo. E o arioso é uma invenção do Monteverdi. O arioso, ele é como se fosse um meio termo entre uma área e um recitativo. Então, ao mesmo tempo que ele traz uma parte mais melódica, mais cantada, ele também traz esse momento de recitativo. E assim, então, se divide toda a nossa obra. Uma outra característica importante e ponto-chave dessa obra é que ela representa para a gente uma transição entre o sistema modal e tonal. O modalismo ou sistema modal é quando eu tenho uma estrutura de notas, um conjunto de notas que são ali trabalhados, tá? E eu não tenho uma hierarquia entre as notas. O sistema tonal, eu tenho uma nota que ela é central e eu trabalho a relação entre essas notas, ok? Além disso, o Monteverdi ele vai começar a trabalhar com uma coisa que vários outros compositores vão buscar depois,
que é a ideia de usar acordes que tenham a sétima nota. Então, ao invés de eu usar uma tríade, que é o normal da harmonia, eu começo a usar uma sétima nota e ele vai criar uma cadência de finalização chamada de cadência perfeita, em que cada trechinho final eu percebo a finalização da música pelo uso dessa cadência. Então é bem interessante quantas coisas que o Monteverdi inova. Isso é muito importante para o segmento que a música vai ter durante esse período barroco e os próximos períodos também. Além disso, nós temos a ideia do baixo contínuo, que é uma característica do período barroco, e ele vai ser usado praticamente durante toda a parte musical da ópera. O baixo contínuo, então, funciona como aquele acompanhamento de fundo que dá a base, inclusive para sustentar a tonalidade musical. Bom, e para finalizar e contextualizar um pouquinho mais, nós podemos falar o quanto essa ópera influenciou em outros momentos, né? Ou outros trabalhos, digamos assim. Então, essa ópera chega pra gente em outros cenários, em outros contextos. Em 1762, um compositor chamado Gluck faz também uma ópera chamada Orfeu e Eurídice, com a mesma temática, com essa mesma ideia que o Monteverdi apresentou, embora venha lá da mitologia grega. E em 1858, o Offenbach vai fazer uma opereta com essa mesma temática, e não para por aí. Nos anos 90, a gente vai ter uma influência disso no cinema. Então tem uma trilogia operística chamada Orfeu. Veja a influência que teve essa ópera. Beleza? Dominado? Entendido? Ouvimos partes bem importantes. Eu super recomendo que vocês assistam a ópera do início ao fim. Eu acho que isso é muito importante. É a sua experiência. Agora que você já conhece o enredo, conhece a história, é ainda mais fácil de entender. Lembrem-se, o canto lírico, essa impostação vocal, é uma necessidade da época. Eu não tenho microfone. Eu não tenho amplificação. Então, como cantar se não for dessa maneira? Com essa impostação vocal. Beleza? Tem dúvidas? Escrevam, comentem, me falem sobre essas dúvidas e vamos chegar lá na prova arrasando, tá? Como sempre, então, eu espero que você esteja bem feliz, seus sonhos se realizem. Beijo super grande, até a próxima aula. Tchau, tchau!